hide thyself. I believe there's only one hope for our generation, and that's the divine intervention. We talk about revival. It's a safe guess not one of us here has ever been in one. We've been in good meetings, but not in revival. Revival is the most chaotic thing, the most destructive thing, the most terrifying thing that you can imagine. The devil, everything. As long as God has said it. His word abides forever. God is still on the throne, but he's not sitting there nervously waiting for a letter to come up from Dallas to say that the true revival changes the moral climate of a district. Dizem que o errado nunca pode estar certo e o certo nunca pode estar errado. Eu discordo dessa afirmação. É uma tarde de domingo e um pai brinca com sua bebezinha no jardim de casa. Ao invés desse pai ir se divertir com outros esportes, ele e a família preferem ficar ali juntos com a sua filhinha, brincando e se divertindo naquela tarde ensolarada. Mas de repente, a sirene de bombeiros toca. E aquele pai, sabendo da sua responsabilidade, que deveria naquele momento largar sua filhinha ali e ir correndo ao seu trabalho, ele ali pensa e murmura baixinho: hoje eu vou deixar com que outro bombeiro resolva essa situação. E mesmo sabendo que ele é o motorista do caminhão de bombeiros, que a sua negligência custaria milhares de vidas, ainda assim ele não foi. E não é assim que nós cristãos estamos hoje? E quando a gente brinca no jardim de ser cristão, milhares de vidas morrem lá fora. Enquanto nosso cristianismo é apenas ir para a igreja uma ou duas vezes, cantar louvores, entregar o dízimos e as ofertas e servir em algum ministério, milhares de vidas morrem lá fora. Mas o que essa ilustração tem a ver com o tema do vídeo de hoje? Eu quero ler para você um breve relato tirado de um livro sobre como estava a igreja no final do século XIX. A situação da igreja era de frieza e apostasia. O protestantismo americano era rico, culto e influente, mas, com exceção de uns poucos grupos conservadores, seu estado espiritual era de decadência. Imperava o liberalismo, a formalidade, o materialismo, o profissionalismo ministerial, a diferença de classes e a ausência de uma experiência com Deus. O conhecimento das doutrinas substituíram a experiência pessoal com Deus. Separação do mundo tornou-se um termo tão incomum no vocabulário cristão que para os protestantes em geral chegou apenas a ter um significado: morte física. Porém, paralelamente a tudo isso, indicando que nem todos curvaram seu coração diante de Baal, um chamado ao arrependimento, oração e intercessão começava a ressoar, e um texto muito usado nesse tempo foi Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o que falta para a igreja hoje, do século XXI, está parecida com a igreja do século XIX. Ok, mas a gente vive falando nos nossos cultos que estamos vivendo um avivamento, nas nossas conferências que está vindo um grande avivamento e clamamos por um grande avivamento e falamos que o avivamento vinha aí. Mas como a gente ouviu no início do vídeo, clamamos tanto e falamos tanto de avivamento que é nítido que a gente não tenha vivido em um. Nós estamos tendo boas reuniões, temos cultos poderosos, conferências poderosas, mas nitidamente não é o avivamento. E é engraçado a gente pensar mais ainda que um sermão em Pentecostes produziu 3.000 vidas e essa semana em várias cidades 3.000 sermões foram pregados e nenhuma vida foi salva. E isso nem perturba a gente. Porém, a gente continua dizendo que estamos vivendo avivamento. Então me responde uma pergunta: o que é avivamento? Dizemos que estamos vivendo um grande avivamento e a gente fica lá com a cara no chão dizendo Jesus, 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 queima, 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 chapando no espírito e fazendo diversas coisas que talvez sejam até uma parte do avivamento, mas será que é só isso? E depois que tudo isso acaba? E depois que aquele fogo, que aquela emoção, que aquela reunião das pessoas ali, e depois que tudo aquilo ali acaba, o que é que o avivamento que você disse produziu em você? Isso te tornou um filho melhor? Te tornou um marido melhor? Te tornou um servo melhor? Ou simplesmente foi uma emoção ali por causa de várias pessoas reunidas e por causa de algo que se moveu ali dentro? Não estou dizendo que tudo isso não faça parte do avivamento, mas o avivamento precisa produzir uma mudança de vida em você. Porém, como é que a gente quer ver vidas quebrantadas se nem nós mesmos somos quebrantados? Como é que a gente quer ver as nossas cidades e as nossas nações sendo transformadas se nem a gente mesmo está sendo transformado? Então, mais uma vez eu volto à pergunta: o que é um avivamento? Porque a nossa realidade hoje a gente tem visto o índice de divórcios aumentando, traição se tornando algo normal, o alcoolismo lá em cima, família se destruturando, cada vez mais as mulheres andando depravadas e sujas, e isso se tornando normal, cada vez mais nossos jovens indo a declínio, presos em vícios, presos na pornografia, e a gente insiste em dizer que a gente está vivendo o avivamento. E eu não tô aqui, gente, para dizer que tudo isso que a gente faz é errado. Não, longe disso, o que a gente faz é certo. Porém, a gente não pode parar
somente nisso. A gente tem vivido igreja, a gente tem vivido culto só em 4 paredes. E a gente precisa tirar essa mentalidade de culto e ter uma mentalidade de vida. O nosso cristianismo precisa sair das 4 paredes e ir para as ruas, ir para dentro das nossas casas, ir para dentro das nossas famílias. Porque se a gente tem dito que está sido transformado dentro das 4 paredes e nossa família continua correndo, e a gente tenta usar o ministério, e a gente tenta usar as missões, e a gente tenta usar as coisas da igreja para fugir de casa, isso não é avivamento. Então aí você deve estar se perguntando, depois de tudo isso, o que é um verdadeiro avivamento? E é simples responder. É o café da manhã em casa, em família. O avivamento é você se tornar um funcionário melhor. O avivamento é você tornar um pai de família melhor. O avivamento é vermos nossos jovens cada vez mais se rendendo verdadeiramente a Cristo. O verdadeiro avivamento é nós andarmos constantemente em santidade. Mas como assim nisso? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que nós fomos afastados de Deus, lá no Éden. Então nós acreditamos que o nosso dever, um dos nossos deveres, é devolver aquilo que foi perdido no Éden. E o que foi perdido no Éden? É a família. Porque quando Deus iniciou a humanidade, ele iniciou a humanidade com o templo ou com a família? É óbvio dizer, ele iniciou a humanidade com a família. Então o nosso papel é entregar aquilo que foi perdido a Deus. Talvez tenha ficado confuso, mas eu te explico. Então vamos voltar um tempo atrás e eu quero mostrar aqui alguns aspectos. Óbvio que tiveram outras coisas que aconteceram, mas eu quero mostrar alguns aspectos, 4 que aconteceram no país de Gales, para que a gente entenda um pouco de onde eu quero chegar. Primeira coisa e a mais óbvia. As pessoas passavam horas e horas e horas e horas buscando, adorando, se arrependendo, chorando, clamando, pedindo mais da presença de Deus e se enchendo cada vez mais dele. Segunda característica, a gente viu bares sendo fechados. Terceira característica, mulheres andando mais elegantes. Quarta característica, dívidas pagas. Então vamos criar uma linha de raciocínio aqui. Eu saio do meu trabalho e ao invés de eu ir pro bar ou ir fazer outras coisas, eu ia com meus irmãos buscar a Deus e passava lá, como eu já disse, adorando, buscando, se arrependendo verdadeiramente a Deus. E depois de eu sair, eu volto pro meu lar, ou seja, dali eu reestruturo a minha família. Dali eu faço com que o dinheiro que eu gastava com besteira, o dinheiro que eu gastava com coisas, voltava para casa. Isso eu faço com que? Porque eu reestruturo minha família. Ou seja, as jovens têm um exemplo dentro de casa, as jovens têm uma família dentro de casa, as esposas têm seus maridos e isso vai tudo construtivamente. E quarto, a gente tem as dívidas pagas, ou seja, eu não posso estar ali no culto adorando a Deus, falando, Deus me usa, Deus me transforma, eu me arrependo, enquanto eu tenho um mau testemunho com meu irmão, enquanto eu estou impedindo o meu irmão lá fora de receber algo de Deus. Então, isso até parece ser características bestas, tipo, sério que é avivamento só isso? Mas quando a gente olha para o mundo hoje, quando a gente traz essa realidade para hoje, a gente não vê nada disso. O que a gente vê mais são famílias desestruturadas, alcoolismo e drogas lá em cima. Nossas jovens, não precisa nem dizer, né, como anda a juventude, como anda destruída a cabeça da galera. Então, se a gente acha que isso é tão besta, por que a gente não vê as coisas sendo estruturadas? Porque cada vez mais quando a gente pega essa realidade dos avivamentos e traz para a realidade hoje, a gente não vê nada parecido. A conclusão que eu chego é simples, é que o nosso avivamento hoje, o que a gente diz sobre avivamento hoje é infantil. Não quer dizer outras coisas como buscar, como clamar, como chorar, como ficar ali cara no chão, como ir para conferências não sejam importantes, óbvio, e tem esse papel, mas nós precisamos amadurecer. Então, como é que a gente insiste em dizer, e eu não vou cansar de falar isso, que a gente está vivendo no avivamento, sendo que palavras como santidade, renúncia e arrependimento se tornaram meramente ilustrativas? Como é que a gente pode dizer que a gente está vivendo avivamento se a gente esquece Jesus ali nas 4 paredes ou até o nosso amém do nosso devocional? Como é que a gente pode dizer que estamos vivendo avivamento se a gente tem relativizado vários e vários pecados? Como é que a gente pode dizer que a gente está vivendo um avivamento se cada dia mais a gente tem se afastado de Deus? Como é que a gente pode dizer que está vivendo um avivamento se nossas conversas, nossas brincadeiras nos afastam dele? Eu acho que a gente precisa se esconder e a gente não gosta disso. A gente não gosta dessa ideia de ficar escondido e buscar incansavelmente a presença de Deus, porque eu acredito que a gente precisa de uma invasão divina. Sabe por quê? Quando a gente lembra para pensar em John Knox, passou 30 anos clamando para que uma nação fosse transformada. Ou a gente pensa em David Finney, que ficou 30 dias e 30 noites até que uma nação foi transformada. E eu posso falar aqui números de homens e mulheres que clamaram dia e noite, anos e anos e anos, buscando santidade, rasgando suas vidas, clamando a Deus, botando seus joelhos no chão e sendo totalmente transformado. E a gente simplesmente hoje quer mudar o mundo em 30 minutos. A gente quer mudar o nosso mundo hoje em uma conferência onde a gente fica lá com a cara no chão, santo, 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 santo. Senhor, veio todo mundo gritando, Jesus, Jesus, e simplesmente a gente acha que isso é avivamento. E eu pergunto novamente, e depois? Infelizmente, cada dia que passa a gente está morrendo. Porém, a gente se gaba de ter muito, mas é somente teologia e técnica. E J.B. Phillips, quando estava traduzindo o livro de Atos, ele escreveu um relato que foi o seguinte:
Essa é a igreja de Jesus antes de se tornar obesa e sem fôlego pela prosperidade. Essa é a igreja de Cristo antes de se tornar musculosa pela organização. Quando a gente vê o livro de Atos, as pessoas ali só se preocupavam com duas coisas: curar os enfermos e ir atrás dos perdidos. E eu acredito que a nossa maior tragédia hoje é que a gente conhece a palavra de Deus. E eu acredito que você tomou um susto aí agora, mas eu não devo acreditar na palavra de Deus? Sim. Mas você conhece o Deus da palavra? A gente clama: meu Deus, cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Eu quero ver o Deus de Elias. Mas onde estão os Elias de Deus? Porque 5 minutos antes de Elias aparecer na história, ninguém sabia que era ele. 5 minutos depois que Elias apareceu, uma nação sabia que existia um homem de Deus naquele lugar. Então eu pergunto novamente: aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os jovens, homens e mulheres que de fato vão transformar e mudar essa nação? Onde estão os homens e mulheres que de fato virarão essa nação de cabeça para baixo? Onde de fato terão uma vida de renúncia, onde terão uma vida verdadeiramente de santidade, onde de fato se arrependerão dia e noite e buscarão o Senhor incansavelmente? Aonde estão esses homens? Aonde estão essas mulheres? Aonde estão esses jovens que pararão de perder tempo com coisas tão fúteis? Aonde estão os homens que pararão de perder tempo com a pornografia? Que pararão de perder tempo com as redes sociais? Que precisamos entender que a palavra de Deus ou ela é absoluta ou ela é obsoleta. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ou tem a resposta para essa geração ou nós precisamos esquecer ela. Porque a gente tem confundido muito barulho com avivamento. E avivamento não é barulho. Avivamento é trazer aquilo que estava morto à vida. E nós precisamos trazer muita coisa que está morta à vida. Nós precisamos de um avivamento de caráter, nós precisamos de um avivamento de santidade, nós precisamos de um avivamento onde nós largaremos nossos interesses próprios, nós precisamos de um avivamento onde a gente carregará a nossa cruz e vamos seguir a Cristo sim, entrando pela porta estreita e vivendo no caminho estreito. Porque me responde uma coisa: qual foi a última vez que você saiu do culto e não ousou dizer uma única palavra? Qual foi a última vez que a palavra rasgou verdadeiramente seu coração e você falou: eu preciso largar tudo aquilo que tem me afastado de Deus? Porque a gente precisa entender que o problema de Deus no Velho Testamento, o problema de Deus, né, é engraçado dizer isso, nunca foi os midianitas, nunca foi os islamitas. O problema de Deus no Velho Testamento sempre foi Israel. O problema de Deus no Velho Testamento sempre foi o seu povo. Sempre foi o seu povo que o abandonou. Sempre foi o povo dele que o largava. Sempre foi o povo dele que sempre andava em pecado. Sempre era o povo dele que caía. E quando eu trago para a realidade de hoje, eu penso: o problema de Deus não é o mundo, não é o comunismo ou nada que termine com isso. O problema de Deus hoje, eu creio que seja a sua igreja. Sua igreja que larga todas as suas promessas. Sua igreja que diariamente esquece dele. Sua igreja que cada dia mais se parece com o mundo e cada dia mais quer se parecer com o mundo com a desculpa de trazer os perdidos. A gente está dormindo. Nós precisamos acordar e sacudir o mundo. Nós precisamos virar essa nação de cabeça para baixo. Porque pensa comigo, se lá no inferno existe uma lista, se o diabo tem uma lista dos 10 homens mais procurados do inferno, você faz parte dessa lista? Me responde com sinceridade. Você faz parte da lista dos homens mais procurados pelo diabo? Será que quando você acorda e você coloca o pé no chão, o diabo fala: meu Deus do céu, acordou aquele cara que está tirando as vidas daqui, acordou aquele cara que está arrancando todo mundo daqui, eu odeio aquele cara, eu preciso parar aquele cara, porque eu prefiro ser o último cara na lista do diabo do que ser o primeiro em qualquer outra lista do mundo. Eu acredito que se eu e você não somos conhecidos no inferno, desculpa, a gente não vale um saco de feijão. E pra gente começar a finalizar aqui, eu acredito que o maior milagre de Deus é ele tirar o homem ímpio do mundo ímpio, santificar aquele homem, pegar aquele homem ímpio, torná-lo santo, pegar o homem santo, jogá-lo no mundo ímpio e mantê-lo santo. Nós precisamos viver em santidade no mundo ímpio, para que as nações, para que os povos, para que as pessoas olhem para a gente e vejam a diferença. E veja que existe uma outra possibilidade. E veja que a gente não precisa andar depravado. E veja que não precisa a gente andar sensualizando. E veja que existe uma outra realidade. E veja que existe uma outra perspectiva. E veja que existe o outro lado da moeda. Para que as pessoas olhem e vejam verdadeiramente Cristo através de nós. Porque cristão significa ser pequeno Cristo. E o avivamento é trazer aquilo que estava morto à vida. E o mundo anda morto. E a gente não pode ser uma igreja morta. A gente não pode ser jovens mortos. A gente não pode ser homens e mulheres mortos. E a gente precisa acordar. A gente precisa despertar. E me escuta aqui. Muitas coisas têm nos condenado. Bíblias que não são abertas diariamente. Igrejas que não têm reuniões de oração. Cada promessa de Deus desprezada. Cada próximo perdido. A gente precisa entender que o próximo ano não nos pertence. Amanhã pode não existir. Se a gente não se arrepender agora, se a gente não voltar e jejuar agora, se não nos voltarmos em chama aos altares de oração, se não jejuarmos e orarmos agora, ai de nós quando chegar o julgamento.
It was 2 in the morning, I know it was creepy. I was wide awake, fully conscious, reading the Word, and I read the second death. And the voice at the side of me said, hell has no exit. Do you think I went to sleep? I went to speak at a meeting where they let 12 prisoners come in white suits. And as soon as they walked in, the other thing that came to me, hell has no parolees. No parolees. One thing, it's there forever and ever and ever. You can do something here tonight you can't do in heaven. It's too late to do it there. Do it here. Readjust your prayer life, readjust your fasting, readjust your giving. Ask God that these dry eyes become a fountain of tears. Ask God for a broken heart. There has to be a divine intervention. Go hide thyself, go show thyself.